Mudando de assunto, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval Feitosa, afirmou nesta quarta-feira que a conta de luz deve seguir com cobrança extra até o final do ano, né, gente? Que é aquela questão ali da taxa vermelha ali, né? A bandeira vermelha. O professor Badião me ajudou aqui. Por causa da seca severa que afeta as hidrelétricas, a bandeira tende a continuar vermelha ou, no máximo, cair para amarela. Feitosa afirmou que o saldo existente na conta, né, na conta bandeiras, da ordem de 9 bilhões de reais, pode ajudar, em parte, a aliviar os custos extras aos consumidores com a geração térmica nos próximos meses, atenuando a intensidade das bandeiras. Apesar da pior seca na série histórica, Sandoval diz que a situação do sistema elétrico neste ano não é tão preocupante quanto desde 2021, ano da última crise hídrica severa. Professor Badião, infelizmente parece que quando a coisa aí sempre aperta, nós consumidores é que acabamos pagando a conta. Ou é impressão minha, professor? Claro. As nossas usinas foram construídas pegando juros altíssimos. O BNDES passa para a usina para se constituir, para Belmonte, por exemplo. Fizeram uma usina no meio do mato, com 21 turbinas, só tem uma funcionando. Porque uma juíza federal baixou uma resolução, uma decisão, que impediu de fazer um reservatório maior para que pudesse funcionar as 21 turbinas. E está lá, parece que uma ou duas funcionando, e não tem água para funcionar a Belmonte. Isso é um negócio muito sério. Estão pagando juros daquele capital que pegaram para construir a Belmonte. Estão pagando juros de todas as usinas do Brasil. Isso é o fim do mundo. Há um processo de desgaste financeiro dessas empresas e isso repõe para quem? Na taxa de luz que você paga, naquele telãozinho que você paga. E vem ali agora a tabela vermelha, porque agora não está faltando água, não está tendo dificuldade hídrica, por que você está me cobrando a taxa vermelha? Por quê? Então, os lagos estão cheios, os rios estão normais. Tão normal assim não, Alex. Você viu que o Rio Negro está secando na Amazônia? Isso é muito sério. A Amazônia está com problema sério. Por quê? Eu sempre disse isso. A extração de petróleo é o mal do século. Está tirando a bolsa térmica que protege a crosta terrestre do calor do magma. Isso é muito sério. Queria discutir isso mais vezes com você, telespectador, para que você pudesse acompanhar essa questão da degradação do sistema planetário. Olha, o Adilson, antes de eu passar para o Rafael Costa, o Adilson de Ponta Grossa, Paraná, diz que o Lula deveria intervir na guerra que tem no Brasil. Temos também a participação da Orlanda Luzia, ela que é lá do Santa Rita, sempre acompanhando aqui o nosso programa. Orlanda, bom dia, obrigado. Antes de ler aqui ao vivo, eu tentei interpretar melhor aqui sua mensagem. Vamos ver se eu consigo, senão você me perdoa ou esclareça melhor. Difícil falar que o presidente Lula não consegue nada, ele é simplesmente o presidente do Brasil. Vacina contra a dengue, não me fala sobre vacina, não me lembra da catástrofe da Covid-19 sem vacina. Ela está, acho que, defendendo aqui a questão da vacinação contra a dengue. Já vai dar 8 horas e 29 minutinhos, eu também estou aqui já ansioso para ouvir a opinião do Rafael Costa, mas a gente precisa chamar o intervalo. Daqui a pouquinho, então, nós vamos falar ainda, né, sobre essas medidas, né, do governo no enfrentamento a esse problema sério, que são as queimadas aqui no Brasil. Não sai daí não, tá? Estamos de volta com o Mundo em Sua Casa, né, falando sobre essas medidas aí do governo. Tá? A gente está passando por uma seca severa, queimadas, e aí agora o governo aí anuncia algumas medidas, né, que podem onerar ainda mais o bolso do consumidor, nós consumidores, inclusive, colocando aí a bandeira tarifária de energia elétrica para a bandeira vermelha. O Rafael Costa, a gente estava aguardando, né, essa análise do Rafael sobre essa questão, porque o governo, inclusive, já começou aí a falar, o Rafael, em, quem sabe, voltar ao horário de verão, que foi extinto, né, pelo governo Bolsonaro. Na verdade, o Lula ele está desfazendo tudo que o Bolsonaro fez, né? A começar com o superávit. O Bolsonaro entregou o governo no azul, o Lula já está deixando ele no vermelho, né?
Respondendo rapidamente, Alex, a telespectadora, com todo o respeito, né? Você, telespectadora, que nós temos de mais valioso no programa, com toda certeza, mas eu me pergunto quantas vacinas da Covid a senhora pôde tomar, né? Eu imagino aí que a senhora tenha tomado pelo menos 3, 4, 5 doses, né? Isso aconteceu por conta do governo Bolsonaro. E pergunto para a senhora, quantas vacinas a senhora tomou da dengue, né? Lá no SUS? Eu provavelmente acredito que a senhora não tenha tomado nenhuma. Respondendo agora a pergunta do Alex, o Brasil, quando a gente trata de um governo petista que está no poder, se ele puder não atrapalhar, ele já faz muito, né? O governo ele andou recentemente utilizando a ANEEL para poder pressionar o setor elétrico no Brasil, tentando interferir em empresas privadas, né? Como algumas empresas de transmissões e tudo mais, inclusive estava até tentando interferir na Vale, que apesar de ser uma empresa mineradora, ela tem outros segmentos em energia também, né, secundariamente falando. E o que nós observamos é que o governo, ele tem tudo nas mãos para poder entregar para a iniciativa privada e fazer a coisa acontecer. Nós temos o Nordeste hoje que está se transformando em um paraíso eólico. O Brasil está mostrando ser uma potência eólica, uma potência em energia solar. Então, o que o governo poderia era simplesmente não atrapalhar, fomentar. Por que é que não utiliza o dinheiro que estava fazendo até recentemente aí para financiar obra na Venezuela, para dar em garantia, mandar dinheiro para Cuba, ou mesmo obras na Nicarágua? Por que é que não pega todo esse dinheiro e fomenta o setor elétrico brasileiro, reduzindo taxas, reduzindo os impostos? Como o governo não se preocupa, não tem um planejamento para nada, primeira estiagem que acontece, todo mundo entra em pânico, né? E quem vai pagar essa conta somos nós, brasileiros, com a tarifa aí, a tarifa vermelha, né? Então, a bandeira vermelha. A bandeira, né? vermelha. Então, mais uma vez, o que o PT faz é transferir a sua incompetência para a população. Tá certo. A Orlando ainda acrescenta aqui, o Rafael, né, fala que o Lula não conseguiu nada. Eu respondi que ele conseguiu ser presidente, ele disse que não conseguiu vacina da dengue, então disse que referente à vacina, a Covid foi uma tristeza. A dengue está em controle, segundo a nossa telespectadora, a Orlando. Batemos recorde de dengue no Brasil, né? Algo nunca visto antes, mas ok, a opinião dela. Tá certo.